O vídeo 3 é um vídeo que faz a ligação justamente entre esse conhecimento da imunidade e os termos que eu vou usar a nível de infecção. Então, volto a lembrar, as doenças que têm interesse para a gente na microbiologia são as doenças infecciosas ou infectocontagiosas. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que uma doença infectocontagiosa, ela tem por obrigação ter o que nós chamamos de agente causador, o agente etiológico. Esse agente pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo. Em alguns casos, em algumas doenças, temos o que nós chamamos de um ciclo com a presença de um agente transmissor. São duas coisas diferentes. É um exemplo clássico quando a gente pergunta, olha, quem é o causador do dengue? E a pessoa responde, o Aedes. Não, o Aedes não é o causador. Quem causa o dengue é o vírus dengue. E o Aedes é o quê? O Aedes é transmissor. Ele é um agente que, nesse ciclo dessa doença, ele é o responsável por transmitir esse vírus. Então, a gente está vendo aí a presença hoje de um Covid-19, que é um vírus. Logo, ele é o causador da doença. Mas é um ciclo que não precisa de transmissor. Então, existem doenças com transmissor, doenças sem o transmissor. Porém, o causador é obrigatório. Eu preciso ter um agente responsável por causar a doença. Para cada doença que você estuda, existe uma forma de contaminação. Ou seja, se essa doença tem um agente, como é que esse agente passa de uma pessoa para outra? Qual é a forma de transmissão que essa doença possui? Mas lembre-se, cada doença tem a sua forma ou formas de transmissão. Você vai usar comumente a palavra profilaxia. Profilaxia é um termo usado sempre que o que você está fazendo for para prevenir. Prevenção. Então, quando se fala na área de enfermagem, qual é o ato profilático? É o que é que eu tenho que fazer para que essa pessoa não pegue essa doença. Isso é profilaxia. Já o tratamento, o termo tratamento é diferente de profilaxia. Profilaxia antes. Tratamento. Eu faço o tratamento quando a pessoa já pegou o agente. Então, existem os níveis de tratamento, que vai até a medicação, e sempre com o intuito de salvar esse indivíduo ou esse paciente. E por fim, na microbiologia, você vai usar termos como você está usando agora, endemia, epidemia, pandemia. Isso são níveis de organização da doença quanto à sua epidemiologia, ou seja, como é que essa doença está se distribuindo. Ela está sob controle? Então é uma endemia. Ela cresceu em números alarmantes? Ela virou uma epidemia. Você teve o extravasamento geográfico dessa doença, ou seja, ela está sendo aplicada no mundo todo, vencendo barreiras, é o nosso caso do Covid-19, você está com uma pandemia, ou seja, pandemia é um termo de globalização da doença. Logo, para cada doença, falaremos sobre toda essa parte. Transmissão. Os desenhos aqui relatam como é que essa doença passou de uma pessoa para outra. Através de contato, através de gotículas suspensas no ar, tosse, espirro, através da gestação, a mãe passou para a criança? Foi através da alimentação? Foi através do sexo? Foi através de uma transfusão de sangue? Então, reparem as diversas formas em que uma doença infecciosa pode ser transmitida.
eu só preciso saber primeiro que doença eu estou trabalhando, para saber a forma correta dessa transmissão. Chamamos de vetores animais que possuem potencial de transferir essa doença. Então, algumas situações vêm à tona, a gente já está cansado de conhecer as doenças aí relacionadas a mosquitos, mas lembrar, para cada mosquito, nós temos a relação de espécie. Ou seja, é toda espécie que transfere aquela doença? Não, eu preciso primeiro conhecer a espécie. O caso da hidrofobia, com cães, com gatos, com morcegos, vimos há pouco tempo casos de transmissão através de morcego dessa doença conhecida como raiva. Profilaxia, como falamos, refere-se a todas as formas, desde a vacinação até o cuidado com o ambiente e principalmente a lavagem das mãos. Os termos sempre colocam a principal forma de profilaxia para o controle de qualquer doença. Você também vai chamar de sinais e sintomas as formas de se manifestar, as formas de manifestação que indicam, reparem bem, apenas indicam a possibilidade de você estar desenvolvendo aquela patologia. É o caso de febre. Febre é o indicador de diversas doenças, então não é porque uma pessoa tem febre que automaticamente eu vou dizer que ela está com determinada doença. Agora, o conjunto de sinais e sintomas, seguido principalmente dos exames confirmatórios, é que vão me levar a perceber o diagnóstico correto para aquela doença. Por fim, a epidemiologia. O quadro da epidemiologia chama atenção principalmente para vocês que vão trabalhar na área da chamada saúde pública. É na saúde pública que eu tenho uma noção disso aqui. Ou seja, a epidemiologia vai associar a doença à geografia e à matemática. Aonde essa doença está aparecendo? Em que época do ano? Quantas pessoas foram acometidas? Quantas faleceram? Quantas sobreviveram? É o que você está vendo atualmente, diariamente, nos gráficos do Covid-19. Aqueles gráficos são traçados por quem trabalha com a epidemiologia da doença. As próximas aulas, que é na próxima semana nossa, ela será associada a justamente dividir quem são essas doenças, quem são as viroses, quem são as bacterioses, quem são as micoses. Até o próximo. Bom final de semana para vocês.